Fala, Fire! Cadê a galera do Fire Camp aí? Vamos pra cima, tá chegando o nosso retiro. Vai ser top demais. Quem tá ansioso aí no coração? Meu coração tá a mil já, eu tô louco para viver aquilo que Deus vai fazer. Eu já estou agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer nesses dias. Você não pode perder, a gente está nos últimos dias. Dia 1º encerram as inscrições. Então se você ainda não fez, corre lá, já está uma galera. A gente já está mais de 70 pessoas. Vai estar top demais, Deus tem grandes coisas para fazer. Momento de retiro é um momento que a gente está ali concentrado só em Deus. Você para tudo, você para trabalho, você para tudo que você faz. E Deus vai lá e fala com você. Então não perca, participe. A gente está também num ciclo aí de 21 dias de jejum e de oração. Quem está firme aí? Aí, vamos para cima, galera. Se você não começou, ainda não fez nenhum jejum nesse período, a gente começou dia 15, não tem problema, você pode entrar a partir de agora. O meu convite, meu encorajamento para você é que você participe. O jejum é algo transformador, é uma disciplina espiritual muito necessária para os nossos dias, nos dá mais discernimento espiritual. O jejum ele não muda a Deus, mas ele muda a nós. Deus está lá com a mão estendida, sempre pronto a nos abençoar. Mas a gente aqui não está com o coração aberto, a gente que não está com a mente sensível, com o espírito pronto para receber aquilo que Deus tem para nós. E o jejum, ele potencializa isso. Porque o jejum mortifica a nossa carne. Quando você abre mão de se alimentar, você sente ali dor, você sente fome, vontade, e você está mortificando a sua carne e dizendo para o seu espírito, se fortaleça. Seu espírito se fortalece, você se torna mais sensível, você tem mais clareza. Então meu encorajamento para você, fazer esse jejum, para que a gente chegue lá nesse retiro, sensível ao que Deus quer fazer. Deus quer derramar, Deus quer tocar, Deus quer levantar aqui líderes, Deus quer levantar pastores, pastoras, amém? Deus quer levantar aqui homens e mulheres que vão fazer diferença nessa geração. Mas a gente precisa estar com a mente aberta, conectada em Deus. Por isso a gente está propondo esse desafio. Entre, participe e vamos para cima, Fire! Hoje a gente vai para a segunda mensagem dessa série dos 40 dias com propósitos. Nós falamos no sábado passado sobre o primeiro propósito da nossa vida. Quem lembra aí? Qual que é o primeiro propósito? A adoração, adorar. Você foi criado para adorar. Esse é o seu primeiro propósito de vida. E hoje a gente vai falar sobre o segundo propósito, que é você foi criado para fazer parte da família de Deus. Diga isso, eu fui criado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para pertencer, você foi criado para ter comunhão. É para isso que você foi criado. Esse é o segundo propósito, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero chamar aqui o Natan. Ele vai dar um testemunho de vida sobre algo que ele tem vivido aqui. Salva de palmas para o Natan. Veio bonito demais, hein, Natan? Camisa, ó. Que é isso, hein? Deus te abençoe, Natan. Compartilha com a gente aí. Tá ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Natan Casagrande Soares, tenho 23 anos, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moro em Cascavel há 5 anos. Atualmente estou cursando o 6º semestre de Biomedicina. Ao chegar em Cascavel, estava na metade do ensino médio. Já estava na hora de decidir a profissão que ia escolher. Decidi que teria a mesma profissão do meu avô e do meu pai. Eu ia fazer concurso para ser militar. Então, no ano da pandemia, em 2020, no primeiro dia de isolamento, mudei de uma casa para um apartamento. Ali, fiquei quase 1 ano em depressão, porque eu não queria mais fazer o concurso para militar, mas sim ingressar na faculdade. Foi bem complicado falar para os meus pais que eu queria seguir outro rumo e desistir do concurso. Nesse momento de depressão foi muito difícil. Pensei em ter atitudes que não convinham com a palavra de Deus. Criei coragem e conversei com eles. Aceitaram no mesmo ano, fomos visitar a faculdade. Só então tive
o ânimo para seguir. No mesmo dia, realizaram a minha matrícula no curso. Hoje estou feliz e próximo do término. Nós mudamos em março de 2022. Cheguei em casa à noite. Falei para meus pais que estava na hora de irmos em uma igreja. Passou-se um tempo, quando em dezembro meus pais tiveram a ideia de ir ao teatro de Natal da NIB. Minha mãe veio com minha irmã no último dia de apresentação. Chegando em casa, falaram que gostaram da igreja. Decidiram que em janeiro de 2023 íamos começar a vir aos domingos. Mas eu não queria ir na igreja e nem no FAI. Foi então, em um dia, na piscina do condomínio, que conheci o Vitor Camargo e a Janaína. Eles falaram para eu ir ao FAI, mas eu não queria. Isso no sábado à tarde. No outro sábado, não tive escolha. Minha mãe me trouxe a força, disse que eu ia e não ter a conversa. Quando cheguei na sala 2, sentei-me em uma cadeira sozinho. Em menos de 1 minuto, veio me cumprimentar o Júlio Bauman. Já foi me apresentando para os outros amigos, que me convidaram para sentar com eles. Cheguei até a suar durante o culto do FAI, de nervoso. Após o término, cheguei no carro e falei para minha mãe: mãe, gostei e é com esse pessoal que quero conviver. Achei a minha família. A partir daí, só fui conhecendo um monte de gente legal e que hoje são meus amigos e que conversam, cumprimentam e damos risadas juntos. No segundo mês da chegada ao FAI, aceitei Deus como meu único e verdadeiro Salvador. Em julho foi quando eu decidi me batizar em Jesus Cristo. No dia 16/7, ao domingo, às 9 horas da manhã. Desde então, Deus vem mudando a minha vida, a maneira de pensar, o comportamento nas decisões serem tomadas e o modo de agir e falar. Antes do batismo, aquele dia, eu estava tenso, nervoso, ansioso, sentimentos à flor da pele. Mas quando eu fui mergulhado nas águas, aconteceu algo comigo. Parecia que eu tinha morrido por um segundo. Ali, quando voltei, abri os olhos embaixo da água. E tudo o que eu estava sentindo antes havia passado. Meu corpo ficou mais leve. A partir daquele dia, formou-se um novo homem, mais confiante, mais aberto e mais agradecido. De acordo com Coríntios 2, 5 e 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Antes de encerrar, eu quero falar uma coisa. Aos meus amigos do FAI e ao UGA. Muito obrigado por terem me acolhido. Espero de coração que essa amizade que se formou aqui nunca acabe. Vamos orar pelo Natan, que testemunho maravilhoso. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado pela vida do Natan, pela coragem dele vir aqui, Senhor, diante de todos, contar esse testemunho e partilhar, Pai. Ele está obedecendo uma ordenança do Senhor, que nós somos testemunhas. E o Senhor nos chamou para isso, para contar daquilo que o Senhor fez, apenas isso. Obrigado, Pai, pela coragem que ele teve. Eu peço que o Senhor abençoe ele, que cada dia mais ele possa se firmar em Ti, se firmar na sua casa, Pai, na sua igreja, essa família, Pai, de muitos filhos e de muitos irmãos, e que ele possa crescer cada dia mais a estatura que o Senhor tem para ele. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu declaro essa bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém? Top demais, hein? Parabéns, Natan, que testemunho edificante. É sobre isso. A palavra de hoje é sobre isso. Precisa pregar ainda aqui, ó? Nós somos parte da família. Glória a Deus por esse testemunho. Como ele se sentiu parte ao chegar aqui. Como ele se sentiu parte de algo maior, de uma família, de muitos irmãos.
E ele falou sobre batismo, falou sobre a mudança de vida que Deus está fazendo. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje. É isso que Deus faz, é para isso que Ele te chamou. Você foi criado para fazer parte da família, você foi formado para isso. Eu gosto muito desse texto, em 1 João 3:1. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos, o que de fato somos. Veja como é grande o amor de Deus por você. Ele te chama de filho, de filha. Você foi adotado, é isso que aconteceu. É isso que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus. Você se torna filho, membro da família. Deus é amor e Ele se importa com relacionamentos. Deus é tanto relacional que na sua natureza, na sua essência, Ele se relaciona consigo mesmo. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É um relacionamento. Deus é relacionamento. Deus é família. O modelo de governo dos céus é uma família. E talvez você não compreenda muito bem isso. Obrigado, minha linda. Essa é a trindade de Deus e ela é expressa em toda a natureza, em tudo que Deus criou. A trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está revelada em tudo que Deus fez. Nós, por exemplo, somos corpo, alma e espírito. Isso revela a trindade de Deus. As dimensões são altura, largura, profundidade. Isso revela a trindade de Deus, a essência de Deus. Toda a natureza revela a essência de Deus. O tempo é passado, presente, futuro. Isso revela a Deus. A música é melodia, harmonia e ritmo. Isso revela a Deus. Os estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. Tudo manifesta a glória de Deus, revela a grandeza de Deus. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. E como Pai, Ele te chamou para ser filho. Você foi criado para ser filho de Deus. Você foi formado para isso. Deus te criou para isso. Deus é tão relacional que quando Ele cria Adão e Eva, e você lê lá no texto bíblico, Ele descia, Ele se relacionava com Adão ao entardecer, na viração do dia. Ele vinha lá pessoalmente caminhar com ele, falar com ele, porque Ele se importa. Ele é relacional. E Ele criou você, ser humano. Ele criou cada um de nós para sermos filhos, para nos amar. E Ele escolheu Jesus, enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e por meio de Jesus nos tornarmos filhos. Ele fez tudo isso, Ele preparou tudo isso. E é por meio de Cristo, é essa mensagem que anunciamos. Nós podemos receber essa filiação, nós podemos receber esse livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Olha o que diz lá em Efésios 1:5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos predestinou. Predestinação aqui nesse texto não é algo unilateral, não é algo que vai acontecer de maneira unilateral, mas quer dizer que Ele planejou, Ele desejou, Ele te criou, Ele nos formou para isso, para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Você cantou aqui, fui adotado como filho, o Pai me adotou. Isso acontece somente por meio de Jesus. Quando você entende quem Jesus é, entrega a sua vida a Ele, você é adotado como filho. E esse é o propósito de Deus. Efésios 2:19: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família. Isso aqui é uma família espiritual. A igreja em toda a terra é uma família de muitos irmãos, uma família espiritual. Nós somos membros da família de Deus. Esse foi o desejo de Deus desde a fundação do mundo, ter uma família de muitos filhos, de muitos irmãos. E é sobre isso que eu quero aprofundar com você hoje. Eu vou abordar essa mensagem em 2 tópicos. O primeiro é como fazer parte dessa família, como eu ingresso nessa família, como eu entro nessa família, e depois é como eu me comporto nessa família, o que eu preciso fazer para viver bem na família de Deus. Primeiro, como fazer parte dessa família? Como que eu ingresso na família de Deus? Como que eu faço parte dessa família? Quando nós fomos criados, nós fomos concebidos, nós nascemos fisicamente.
E para fazer parte da família espiritual, nós precisamos agora nascer espiritualmente. É o segundo nascimento que Jesus fala lá em João 3, a Nicodemos. Eles estão conversando, ele fala, necessário é nascer de novo. E Nicodemos não entende a primeira vez aquilo, mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? E Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. O que ele estava dizendo aqui? Aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não nascer fisicamente, a água aqui representa o líquido amniótico, aquilo que sai no momento do nascimento, é a água, é o nascimento físico. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, existe um segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente porque não receberam a Jesus. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Nós somos transformados, nós somos adotados como filho. Então é necessário nascer também espiritualmente. Isso acontece quando você abre seu coração para Jesus. E aí você entra nessa família. Então a primeira coisa é essa, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha esse texto aqui de João 1, do 11 ao 13, texto fantástico. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus. Você escuta muito por aí, eu também sou filho de Deus. E todo mundo fala isso por aí. Mas a verdade é que nem todos são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que o receberam. Aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito. É um direito adquirido, é algo recebido, é algo concedido. Aos que creram no seu nome, aos que o receberam. Então nós precisamos, em primeiro lugar, receber Jesus na nossa vida. E não apenas como Salvador. Porque muitos recebem Jesus como Salvador. Aquele que vem salvar, aquele que vem abençoar. Mas é mais do que isso, é receber Ele como Senhor, como Salvador e como Senhor. Quando você reconhece isso, que Ele é teu Salvador, que Ele morreu na cruz, ressuscitou, para que você tivesse vida abundante, mas que Ele também é seu Senhor, ou seja, você não é mais de você. Você não é mais da sua vontade, você não é mais da sua inclinação, você não é mais do seu desejo. Você morre para você. E você passa a obedecer a esse Senhor, o seu Senhor, Jesus. Quando você recebe Ele dessa forma, aí o Espírito Santo vem em você. Aí o grande plano de Deus acontece em você. O Espírito Santo passa a habitar em você. E você nasce espiritualmente. Aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para a sua vida. Creia nisso. Aquilo que Cristo fez, Ele pagou os pecados seus, do passado, do presente e do futuro. Ele já pagou a conta. Ele já pagou a conta daquilo que você cometeu, daquilo que você comete hoje, daquilo que você vai cometer ainda. Você sabia disso? Pecado que você nem imagina que você vai cometer. Deus já pagou esse preço. Mas isso nos leva então à libertinagem? Isso nos leva então a abusar da graça? Se já está tudo pago mesmo, vou fazer o que eu quiser. De modo algum. Isso nos leva a um constrangimento. Eu entendo aquilo que Cristo fez. E eu quero agradá-lo, eu quero viver para Ele. Eu quero obedecer à vontade do meu Pai. Eu quero não viver para mim mesmo, eu quero morrer para mim mesmo, por causa desse tão grande amor, entendendo essa graça tão grande, que já pagou tudo. Eu quero viver a minha vida para Ele, eu recebo Ele completamente, como Senhor, como Salvador. E Ele te recebe como filho. Deus quer ser seu Pai, Ele quer que você seja filho e que você tenha muitos irmãos. Uma família de muitos irmãos. Uma família espiritual. Esse é o grande desejo de Deus. Esse é o grande sonho de Deus. A segunda coisa, para entrar na família de Deus, para fazer parte dessa família, é identificar-se com Cristo, por meio do batismo. Sim, você precisa tomar essa decisão se você não tomou ainda. Não basta apenas vir aos cultos, não basta apenas participar do GA, não basta apenas fazer as suas orações ou ter o seu tempo com Deus. Você precisa dar um passo além, que é o batismo. O Natan falou sobre isso aqui. Essa experiência tão profunda e tão maravilhosa. E eu separei alguns textos ali. O batismo, em primeiro lugar, ele é um mandamento. Ele é uma ordenança, ele não é algo opcional para o cristão.
ele é uma ordenança. Lá em Mateus 28, 19 a 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É algo imperativo, vão e façam discípulos, batizando-os, é imperativo, é uma ordenança, é um mandamento do Novo Testamento, é um mandamento de Jesus, isso aqui é a palavra de Jesus. Em Atos 2:38, quando Pedro está pregando, ele fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É uma ordenança. Aqui é o ensino dos apóstolos. Pedro, apóstolo, pregando: arrependam-se, creiam no Evangelho e sejam batizados. É uma ordenança de Deus. O próprio Jesus, lá em Mateus 3, a palavra diz que ele foi batizado. Ele foi até João Batista estava lá no Rio Jordão, e quando de repente chega Jesus, ele fala: eu dentro das águas, e ele veio a mim, e eu que deveria ir a ele, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, e ele vem a mim a ser batizado por mim. Jesus não precisava ser batizado, mas ele fez isso, ele cumpriu isso, para que se cumprisse toda a justiça. O batismo é uma ordenança. Meu convite para você é que você tome essa decisão, não é algo opcional na sua vida como cristão. Segunda coisa sobre o batismo é que é uma confirmação de salvação. Eu separei ali o texto de Marcos 16 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O próprio Jesus disse isso: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não disse que quem não for batizado será condenado. Quem não crer será condenado, mas o ser batizado é uma demonstração de que de fato nós cremos. Eu tanto creio que eu quero me batizar, eu quero mergulhar nas águas, morrer para mim mesmo, confirmar essa salvação que eu recebi. E a terceira coisa sobre o batismo é que a única coisa que você precisa é crer em Jesus. Qual que é o requisito para eu me batizar, Tiago? As pessoas que estão chegando, volta e meia me perguntam isso: o que eu preciso fazer para me batizar? Você precisa crer. Você precisa apenas crer em Jesus. Isso tem base bíblica. A base bíblica para o batismo é crer em Jesus. Eu separei ali também 2 textos, Atos 8, 36 a 37, nesse texto aqui onde Felipe é levado até o eunuco, e eles estão lá, e Felipe apresenta a palavra para o eunuco e fala, né, sobre a palavra com ele. Ele entende a mensagem, e de repente ele creu em Jesus e ele quer se batizar. E ele fala assim, o eunuco: olha, aqui há água, o que me impede de eu ser batizado? O que eu preciso para ser batizado? E Felipe disse: você pode, exatamente agora, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E lá nesse texto em Atos, capítulo 8, naquele exato momento, ele leu, ele entendeu, recebeu a mensagem, creu e já foi batizado. No Novo Testamento era dessa forma que as coisas aconteciam. As pessoas criam no exato momento, era como se as pessoas entregassem a vida aqui, e naquele exato momento elas já iam para a pia batismal, já iam ser batizadas. Era algo instantâneo, crer e ser batizado. Em Atos 16, do 30 ao 33, aqui o apóstolo Paulo: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Quem está falando aqui é o carcereiro. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Você lembra dessa passagem que Paulo e Silas cantavam à meia-noite? Veio um terremoto, o carcereiro ficou desesperado. A hora que viu aquela confusão, que estava a prisão aberta, ele foi tirar a sua vida naquele exato momento, e Paulo e Silas falam: não tire a sua vida, nós estamos aqui. E ele quer ouvir de Jesus, eles pregam sobre Jesus, e ele se converte. E aí entra nesse texto: olha, o que eu preciso fazer para ter essa esperança que vocês têm, essa alegria que vocês têm, essa vida, esse poder que vocês têm? E Paulo fala: crê e seja batizado. Naquele exato momento, toda a família dele crê. O evangelho chega naquela casa e todos se batizam e recebem a Jesus. Então o único requisito que você precisa é crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você já pode se batizar.
É isso. O batismo é uma aliança. Assim como uma aliança de casamento, de compromisso, o batismo é uma aliança com Deus, onde você está selando diante de Deus e diante das pessoas o seu compromisso em viver a fé cristã, o seu compromisso em conhecer mais a Deus, em negar a si mesmo, em morrer para você mesmo, ao velho homem. É uma aliança de compromisso, é algo poderoso, é algo íntimo. Algumas desculpas que as pessoas dão para não se batizarem ou para postergarem essa decisão. A primeira é: cara, eu ainda preciso consertar a minha vida. Eu também. Eu preciso consertar muita coisa na minha vida. E a grande verdade é que até o final da vida a gente vai estar consertando coisas ainda. Porque a vida cristã é uma transformação. A palavra diz: seguir a paz com todos, e a santificação. A santificação é um processo que vai acontecendo dia após dia, dia após dia. O Espírito Santo vai mostrando: olha, isso aqui não está legal, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E quando você acha que está bom, você falha numa coisa que você achava que já estava pronto. E Deus te mostra o quanto você ainda precisa melhorar. Então nós sempre temos coisas para consertar. Isso não é motivo para você deixar de se batizar. Se você for esperar, está tudo certinho, você não vai batizar nunca. Venha, desça as águas, e você vai receber uma graça de Deus, você vai receber uma força de Deus, um poder de Deus, para que você, cada dia mais, ainda mais, seja transformado, porque você, ao tomar essa decisão, Deus vai te revestir com ainda mais graça. A segunda desculpa é: se eu me batizar, vou ter problema com a minha família. Ah, você não conhece a minha avózinha católica, se eu me batizar, ela vai me excomungar, vai me deserdar. Você não conhece a minha oma, luterana roxa. Se eu me batizar na igreja evangélica, ela não vai nem olhar mais a minha cara. Olha, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Importa honrar antes a Deus do que aos homens. A não ser que você ainda mora com seus pais e dependa deles financeiramente, aí sim você precisa honrar os seus pais ali, na decisão deles. Agora você já é independente financeiramente, já tem a sua vida, já vive a sua vida, toma as suas decisões. Você não vai estar desonrando seus pais fazendo isso, mas você vai estar sim honrando a Deus. Então honre a Deus em primeiro lugar, e com certeza logo seus pais, sua avó, seja quem for, vai entender isso. Isso não é motivo para você postergar o seu batismo. A terceira coisa é: tenho vergonha de seguir a Cristo, tenho vergonha de me chamar de crente. Hoje em dia ser crente virou hippie, né? Hoje em dia é top, né? É top chegar aqui, iluminação, fumaça, som. Mas ainda tem gente que tem vergonha. Na minha época é que dava vergonha. Quando eu era adolescente, e eu era de uma igreja bem tradicional, e os irmãozinhos de terno, gravata, as irmãzinhas de coque, de saia. Daí você estava lá com os coleguinhas no colégio, na parte de fora, daí passava o irmãozinho de bicicleta: ô irmão Tiago, pai senhor! Você não sabia onde se esconder, queria se enfiar no buraco. A palavra de Deus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele no último dia. Se você tiver vergonha de andar com uma Bíblia debaixo do braço, de carregar uma Bíblia dessa e andar com ela debaixo do braço, se você tiver vergonha de ir lá no seu trabalho dizer que você é cristão, que você crê em Deus, que você é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra essa promiscuidade, essa cultura que está implantada no nosso país, se você tiver vergonha de declarar na sua família, no seu trabalho, lá na faculdade, o seu posicionamento, se envergonhar disso, Deus também vai se envergonhar de você no último dia. Então não tenha vergonha de seguir a Cristo. Venha, perca essa vergonha, vença essa vergonha. A quarta desculpa é: eu quero Deus na minha vida, mas não quero compromisso. Eu lamento, mas não tem como. Não tem como viver a vida cristã sem compromisso. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo e siga-me. É compromisso. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Ser cristão, um pequeno Cristo, é isso, é sobre isso. É compromisso. E a quinta coisa: já fui batizado quando criança. Quinta desculpa: não, mas eu já fui batizado. Nós sabemos que algumas denominações batizam crianças, mas não é assim que a nossa palavra verdadeira, a palavra de Deus ensina.
Jesus Cristo é o nosso exemplo e ele foi apresentado quando tinha 12 anos, ele foi apresentado. Ele se batizou por vontade própria, quando ele já tinha discernimento próprio. Então é necessário, talvez você foi batizado quando criança, existe o batismo de aspersão, existem vários tipos de batismos, mas é necessário que você agora, grande, com consciência, tome essa decisão e venha às águas. E a sexta desculpa é: eu preciso me aprofundar mais na Bíblia, eu preciso entender melhor. Eu também. Eu preciso ler mais, eu preciso entender mais. E eu vou passar minha vida inteira tentando entender mais e buscando mais, porque isso aqui é uma riqueza insondável, de uma profundidade interminável. Então venha como você está, tome essa decisão, faça esse compromisso. Venha como está, mas Deus não vai te deixar como você está. Ele vai mudar seu modo de pensar, seu modo de enxergar. Ele vai te dar forças. Ele vai mudar seus valores, sua escala de valores. Venha como está, mas Deus não vai te deixar dessa forma. Amém? Tome essa decisão. Dia 22 de outubro agora, a gente tem batismo. Já tem alguns inscritos aqui, né? Estou bem feliz. Se você ainda tem alguma dúvida, me procura no final do culto, eu vou ficar aqui, só para te atender sobre isso. 22/10 vai ser uma celebração grande aqui. A gente vai estar terminando essa campanha dos 40 dias e vai ter batismos. Então participe. Se você ainda não tomou essa decisão, aproveita que vai ser uma festa. E a segunda parte dessa mensagem é: como viver na família de Deus. Diga isso, como viver na família de Deus? Que pergunta boa. Como viver na família? Me diga uma coisa, é fácil viver em família, gente? Não é fácil, né, gente? Não é fácil viver em família. Você está lá no domingo à tarde. Não, você está lá no domingo naquele almoço. Daí chega aquele teu tio que começa a contar vantagem, começa a falar umas abobrinhas, começa a ter uma conversa que dá uma atravessada, já começa um olhar para o outro meio de entreveiro, começa a dar aquela confusão. Chega aquele teu primo mala, sempre tem uma história melhor que a sua, né? Família, não é fácil viver em família. É preciso amor, é preciso paciência. Mas é o seguinte, ninguém mexe com a nossa família. Você pode ter teus trelelê lá com a tua família, mas vai alguém falar mal da sua família. Vai alguém falar mal do seu irmão para você. Vai alguém falar mal da sua mãe para você, do seu pai para você, do seu primo. Você vai defender com unhas e dentes, porque é família. Família é esse lugar, a gente tem dificuldade, a gente enfrenta problemas, a gente tem desentendimentos, a gente pensa de modos de vista diferentes, a gente enxerga as coisas de maneira diferente, nós temos experiências diferentes, valores diferentes, vivências diferentes. Muitas vezes isso gera atrito, mas nós somos família. E a gente está junto, doa o que doer, custe o que custar. A gente está junto até depois do fim, porque a gente é família. Tem uma história minha do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 7 anos mais velho que eu. Ele não mora aqui em Cascavel, mora em outra cidade. E 7 anos de diferença, gente. Imagina as brigas, né? E teve uma época que eu, criança, e ele já pré-adolescente, aí o negócio intensificou. E a gente dormia no mesmo quarto, a gente vivia no mesmo quarto. Então você imagina. E eu sempre fui tranquilo, né? Mas criança é criança. E ele tinha lá os brinquedos dele, ele ia para a aula e eu ficava lá mexendo nos brinquedos, estragava os brinquedos, mexia nas coisas que não era para mexer, até que um dia ele se enfesou daqui, não aguentava mais. E a minha mãe chegou no final de tarde, a hora que ela subiu a escada, estava lá, eu sentado, em cima do meu colchão, em cima das minhas roupas, em cima dos meus brinquedos. O meu irmão tinha me expulsado do quarto. A porta do quarto estava trancada. E eu estava para fora, com a cabeça baixa, sentado em cima das minhas coisas, chorando. E eu me lembro dessa cena até hoje. Meu irmão me expulsou do quarto. A gente tinha muito trelelê, dava briga. Mas vai falar mal do meu irmão para mim. Meu amigo, eu posso brigar com meu irmão, mas você não fala nada dele. Não é assim? Família é assim. Eu lembro quando a gente estudava no mesmo colégio, eu tive a sorte, eu estava na 4ª série, era série de entrada no período da manhã, e o meu irmão estava no 3º, cara. Nossa, eu podia mexer com todo mundo na escola.
Até o segundo ano, né? O terceiro ano eu dava... Mas até o segundo ano eu podia mexer com todo mundo, que o meu irmão era o mais velho. Podia arranjar briga com todo mundo. Em casa a gente se pegava, mas lá na escola ele era meu protetor. Lá na escola ele me defendia. Lá na escola, cara, era o meu irmão. Onde eu ia, ele estava do meu lado. Peito estufado, cabeça erguida. Vai mexer comigo. Família é isso. A gente tem as nossas dificuldades, mas a gente é irmão. E por que Deus nos chama de filhos? Por que Ele escolheu isso, gente? Para nos ensinar sobre o grande propósito dEle, que é nós termos comunhão. Comunhão é isso, cara, eu não concordo 100% com você, eu não concordo 100% com você, eu não concordo 100% com você. A gente tem as nossas diferenças, mas a gente se ama e a gente está junto, até depois do fim. Por um propósito maior, e a gente se entende, a gente se abraça, a gente chora junto. E na alegria a gente está junto. E na tristeza a gente está junto, a gente deixa as diferenças de lado. Por algo muito maior. Família espiritual, ela é eterna. A nossa família física, terrena, biológica, ela vai passar, um dia ela vai terminar. Mas a nossa família espiritual, ela nunca vai acabar. Ela é eterna. Eu quero ler um texto com você, onde nós temos riqueza a respeito dessa conduta que nós precisamos ter aqui nesse lugar. Como nós devemos nos conduzir aqui como irmãos? Jesus deixou, o Pai deixou, o Espírito deixou, aqui em Efésios 4, 1 ao 3, esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando os uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui tem tudo que a gente precisa para viver em família, gente. Tudo que a gente precisa, eu quero falar sobre isso. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é humildade. Sejam completamente humildes. Humildade, essa é a primeira coisa que a gente precisa para viver em família. Humildade é uma palavra que vem de humus, terra fértil, é isso. Humildade, quem tem humildade, quem é humilde, é alguém que é fértil, alguém que frutifica, alguém que reproduz, alguém que dá frutos. Humilde. O nosso grande exemplo de humildade é o próprio Jesus, é o maior exemplo de humildade. Lá em Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória sendo Deus e se fez homem. Humildade. Ele se humilhou. Abrir mão dos seus direitos como Deus, se fazer como um de nós, é uma loucura, nenhuma religião entende isso. E Deus fez isso. Mas depois ele ainda foi além. Sendo homem, continua lá em Filipenses, ele se fez servo de todos. Ele se fez o menor de nós. Ele se humilhou, se esvaziou completamente ao pó, o menor de todos nós, aquele que morre por todos, é o menor de todos. Olha o exemplo que ele nos deu. Assim como eu vos fiz, fazei-o também vós. E por que a gente quer ser tão orgulhoso? Por que a gente quer bater no peito e buscar reconhecimento das pessoas? E impor o nosso lugar ao sol? E lutar pelos nossos direitos? É meu direito, eu revogo o meu direito. Eu revogo não, falei errado. Eu luto pelo meu direito. Por quê? Se o nosso maior exemplo é esse de se esvaziar da sua glória completamente, até se fazer o servo de todos. Humildade é a primeira coisa que a gente precisa, submeter-se a Cristo e não se achar superior a ninguém. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Não é se achar menos do que os outros, mas é pensar menos em você, na sua vontade, no seu espaço, no que você merece, no que você quer, no que os outros estão fazendo para você. É pensar menos em si, saber o seu valor em Deus, saber que você é filho, mas pensar mais nos outros. Esse é o grande exemplo de Cristo. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Essa é a palavra de Deus. Aquele que se humilha, aquele que se coloca como menor, aquele que serve, será exaltado. O que aconteceu com Jesus? Deus o exaltou soberanamente.
Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque ele se humilhou à mais baixa posição, ele foi elevado à mais alta posição. Os humilhados serão exaltados. Seja humilde. Seja humilde. Clame por humildade, ore por humildade, que o Espírito Santo gere humildade em você. Aquele que é humilde, ele não fica guardando rancor no coração. Ele não fica de amargurinha, coisinha, de cara virada, de conversa mal resolvida. Não guarda isso no seu coração. Quem é humilde não fala mal de irmão nenhum. Quem é humilde não fala mal dos outros. Quem é humilde não julga. Quem é humilde perdoa. Quem é humilde vai e pede desculpas. Quem é humilde sempre vai dar o primeiro passo, não importa se foi ele que fez ou foi o outro que fez. Quem é humilde vai atrás e reconcilia. Quem é humilde não precisa de reconhecimento. Ah, como a nossa carne grita por reconhecimento. A nossa carne grita. A gente quer ser reconhecido, quer que os outros nos percebam, quer que olhem na nossa cara, quer que nos cumprimentem. Quem é humilde não luta por reconhecimento. Sabe que já é reconhecido por Deus, pelo Pai. Quem é humilde aceita correção. O orgulhoso não aceita correção. O orgulhoso não aceita ser repreendido, não aceita nenhuma palavra de confronto. Mas quem é humilde tem o coração aberto e ensinável. A segunda coisa que ele ensina ali: sejam completamente dóceis. Doçura. Se tem algum exemplo sobre isso, é o próprio Jesus. Ele era doce. Doce, as pessoas gostavam de estar perto dele. As crianças estavam perto dele. Pessoas de outras etnias estavam perto dele. Nós precisamos ser dóceis como Jesus, para conviver em família. Não é bateu, levou, não é o sincerão. Ah, tem gente que fala isso, né? Eu sou sincerão, comigo é assim mesmo, falo mesmo, tô nem aí. Bateu, levou. Ah, falei umas boas para ele lá. Ouviu também. Ah, acho que está falando com quem? É? Mais credo. É? Já viu alguém falando assim, não? Ah, eu não levo desaforo para casa, não? Tá achando que está falando com quem? É? Aqui bateu, levou, falei umas boas também. Certamente você já ouviu isso, mas isso não convém a nós. Não convém a nós. Sejam completamente dóceis. Convém a nós é a amabilidade, é o falar agradável, é o falar com amor, é o falar gentil, é o falar sempre manso. Sempre pense em Jesus. Você imagina Jesus falando alguma dessas coisas que eu falei aqui? Jesus sempre dócil, sempre amável, sempre agradável, sempre gentil. Seja essa pessoa. Depois ele continua: sejam pacientes. Ah, isso aqui é difícil, hein, gente? Paciência é saber esperar sem perder a calma. E quando você é pai, aí você vê que você precisa crescer muito na paciência. Nós temos aqui pais e mães também, e você sabe o que eu estou falando. Quando você é pai, você vê como você precisa crescer na paciência. Você quer que seu filho obedeça naquele exato momento, que ele entenda naquele exato momento. Mas ele está no outro time. E você precisa ser paciente. E a carne grita ali. Você quer tomar o seu lugar, você quer gritar. Paciência. Nós precisamos de paciência para relacionar. Esperar sem perder a calma, ter tolerância com o erro. Tolerância, quando as pessoas erram com você, falham com você, seja tolerante. Seja mais paciente. Você também erra. Todos nós erramos, eu também erro, eu também vou falhar. Às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que não vai ser na hora certa, não vai ser do jeito certo. Semana passada a gente estava tocando aqui, fazendo louvor, e o Zé está aí ou não? Não veio hoje? Pô, bem hoje que
Eu já pedi perdão para ele, mas o baixo deu uma desafinada ali uma hora. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu aqui estava tentando adorar aqui, mas a hora que bati o baixo, bate. E o Zé estava ali se esforçando, ele viu também, ele estava tentando afinar. E da hora que acabou, eu já fui lá, o Zé, tá, eu falei uma coisinha para ele ali, mas na hora que eu virei, o Espírito Santo já falou, cara, não foi legal não, esse jeito que você falou com ele. Na hora. Eu preguei, tudo, a hora que acabou o culto, a primeira pessoa que eu fui lá, o Zé, cara, me perdoa, a hora que eu falei, eu virei as costas, o Espírito Santo já me confrontou. Não foi legal o jeito que você falou com ele, me perdoa. E ele, tranquilaço, de boa e tal. Mas é sobre isso, tolerar o erro, ter paciência, voltar atrás. Nós precisamos ser pacientes, ter controle emocional, ser equilibrado, suportar incômodos, dificuldades. Nós precisamos de paciência para lidar um com o outro. A quarta coisa que ele fala ali, suportando-os uns aos outros. Você já ouviu isso, né? Cara, eu não suporto essa pessoa. Eu não suporto essa pessoa, não suporto o jeito dela. A palavra nos ensina, suportai-vos uns aos outros. E suporte é de servir de suporte mesmo, é servir de suporte. Suportar, dar apoio, ajudar na caminhada, segurar na mão, é ajudar, vamos junto, mais uma milha, estou junto com você. Suportai-vos uns aos outros, isso é amor, suportar em amor. Amor é um mandamento, lá em João 13:34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Ele dá um novo mandamento aqui, é uma ordenança. Nós somos convidados, encorajados, direcionados a amar as pessoas como Ele nos amou. Como Ele nos amou? Entregando a vida. Entregando a vontade dEle. Lá no Getsêmani, Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, a minha vontade é não passar por isso, mas seja feita a Tua vontade. Amar as pessoas como Cristo nos amou é não buscar o nosso interesse, é não buscar a nossa vontade. Isso é difícil. Isso leva tempo, e a todo momento a gente precisa estar relembrando disso, mas é a ordenança de Deus, está lá em João 13:34. E o amor é decisão, é uma decisão, eu escolho te amar, eu escolho agir em amor com você, suportar você em amor, é um mandamento, não é sentimento, amor não é sentimento, paixão é sentimento, amor é decisão. Muitos aqui, todos, se Deus quiser, vão casar. Vão casar, vão ter família, amém? Você recebe isso aí? Vocês vão casar, vão constituir família, famílias abençoadas, famílias honradas. Nós estamos orando por isso. Hoje à tarde estava aqui orando pelas famílias, pelos casamentos. Daqui vão sair casamentos abençoados, famílias abençoadas, homens e mulheres posicionados. E vai exigir de você decisão. Amor é decisão. Amor não é sentimento. Amor não é olhar alguém e achar essa pessoa interessante. Não é olhar para alguém e... É muito além disso. Amor é decisão. No nosso relacionamento como irmãos, eu decido amar você, você decide me amar, independente dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas diferenças. É atitude, é conduta. E o último ensinamento dele nesse texto: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem para conservar o quê?